Então, mas meu nome é Gabriel, eu sou pedagogo de formação, né? Mas estava te contando aqui nos bastidores que, na verdade, eu era missionário de uma agência que se chama Jocum, Jovens com a Missão. E aí, quando fui trabalhando sempre no terceiro setor e tudo mais, virei professor por ocasião e acabei, em um determinado momento, indo trabalhar na periferia, mas ainda com esse coração muito missionário, né? E trabalhando lá, eu fazia de tudo para ajudar as crianças a aprenderem a ler e escrever. Tinha um menininho específico que ele tinha muita dificuldade, o pai tinha sido assassinado, que trabalhava com uma situação muito terrível. A mãe não cuidava, cuidava pela avó. Menininho terceiro ano, analfabeto, mas também não tinha amigo, não tinha nada. E eu me dediquei muito para ele. Hoje eu percebo que eu tinha algumas estratégias de manejo comportamental, assim, intuitivamente até muito adequadas, que davam certo, muita afetividade também. E chegou em agosto, o menininho já estava entrando na fila, já tinha amigo e tudo mais, mas ainda não sabia ler, por mais boa vontade que eu tivesse. Então eu estava fazendo tudo o que o método Global fala, né? Então eu já estava cortando revista, jornal, recortando poesia, me recortando, e o moleque não aprendia. Mas uma professora do AEE chegou e falou assim, Gabriel, se ele tá pré-silábico, né, que ele estava pré-silábico, e não era por falta de vontade minha ou falta de vontade dele, é porque ele tá pensando de tal forma, você tem que dar tal atividade. Aí eu dei a atividade, vou até olhar pra câmera para fazer um efeito dramático. E pasmem, em uma semana o menino saiu do pré-silábico e foi pro silábico, com valor, sem valor. Isso já era agosto, tá? Aí eu falei, eu preciso aprender o que é isso, né? Então aí eu fui fazer a psicopedagogia no Mackenzie. Depois, fazendo a psicopedagogia, o meu TCC foi sobre o RTI. Então eu pude aplicar a camada 1 do RTI na minha turma. Então lembra que eu era missionário, né? Então eu tinha um pouco mais de tempo, meu tempo era mais flexível, eu consegui fazer um TCC diferente, assim. Deixa eu só dar um recado para as pessoas aqui, que já que você mencionou aqui, depois a gente vai falar sobre RTI, tá? Depois a gente volta a esse tema importante. E aí eu apliquei o RTI, estava num campus onde tem o mestrado, doutorado, um programa importante, né, de distúrbios de desenvolvimento lá no Mackenzie. E as professoras viram e falaram, Gabriel, você tem um perfil de mestrado. E eu só queria, na verdade, uma ferramenta para transformar a vida dos meus alunos. Eu nunca pensei em mestrado, nada disso. Ela falou, não, você trabalha aqui, poderia ter sido uma pesquisa de mestrado. E aí eu fui fazer o mestrado, doutorado, inclusive com a Alessandra Seabra. Espetacular. Porque no RTI, o RTI preconiza que você, quando instrução de alta qualidade, ou seja, né, instrução baseada em evidência, é ofertada, as crianças aprendem, inclusive as crianças pobres, né? Porque o cérebro do pobre brasileiro é igual ao cérebro do americano, do japonês, do chinês. Então, se você souber como o cérebro aprende a ler, você vai ensinar a criança a aprender. E a gente conseguiu nos mesmos percentuais que os estudos de RTI mostram internacionalmente, que é de 80% a 90% aprende na sala de aula. E aí eu me apaixonei por aquilo, me apaixonei pelos instrumentos que a Alessandra, o Fernando Capovilla, era o que eu conhecia ali até o momento, tanto de avaliação quanto de intervenção, que dá para usar na sala de aula. E a minha pergunta do mestrado era essa, como aplicar um RTI agora para os maiores, porque tem mais instrumento para o Fundi 1. E a Alessandra falou, não, é muito legal, mas vamos deixar o RTI um pouquinho de lado e vamos só criar os instrumentos. Aí eu criei a BACOLI, né, que é a Bateria de Avaliação Cognitiva da Leitura. Eu não sabia que tinha sido isso. Aí ela falou, não, porque as crianças melhoraram muito, só que a gente fez 3 testagens, né? Da primeira para a segunda testagem, era um quinto ano, quando eu apliquei o RTI. Da primeira para a segunda, eles melhoraram muito. Só que da segunda para a terceira, os testes já estavam dando efeito de teto. Então, eles não estavam tão sensíveis para mostrar o quão que a molecada melhorou. Só para você ter uma noção, as crianças terminam o quinto ano analfabeta ainda. É o normal do Brasil. Mas a minha turma estava já conjugando o verbo. Quem é professor de escola pública sabe o quão isso é difícil. Era 35 crianças, tinha criança de inclusão. E a gente estava fazendo conjugação de verbo. No inglês, eu pedi para a professora, eu falei, para ficar mais multissensorial, né, para eles verem o mesmo conteúdo de formas diferentes, você não quer ensinar o verbo to be para eles? Ela, não, mas o verbo to be é o que a gente ensina durante o Fundi 2 inteiro. Não posso ensinar o verbo to be agora. Tem certeza que eles vão pegar? Eu falei, vamos pegar para eles entenderem que tem pronome, que é assim que o idioma se estrutura mesmo, né? A língua se estrutura mesmo em outro idioma. E ela começou a ensinar inglês e os meninos estavam aprendendo. Em matemática, o raciocínio do RTI, né? De você ir do simples para o difícil, de você avaliar, os meninos que não sabiam as 4 operações terminaram fazendo fração. Mas eu
tive eu fiquei morrendo de medo, na verdade, quando no início do ano, aplicando a RTI, eu percebi que os meninos não sabiam decompor os números. Se não sabe decompor, como é que vai depois organizar, entender o valor posicional dos números? Não tem como, né? Minha perna literalmente tremeu o dia que eu saí com os meninos para fazer uma atividade no 5º ano muito simples, como as de consciência fonológica que eu estava fazendo no 5º ano. E a professora da frente que estava dando aula para o 5º ano, no início do ano, ela estava já dando continha de multiplicação. Eu falei, pô, mas os meus não entendem nem decomposição, ela está dando a lousa cheia de continha de multiplicação. Só que chegou no final do ano, os meus estavam fazendo frações, e os dela ainda estavam patinando nas contas demais, às vezes. Não era só na multiplicação que estava difícil, né? Então, mas por quê? Eu fiz uma escolha, eu falei, eu vou acreditar em quem estudou antes de mim, que falou que tem que fazer as habilidades preditoras, independente da idade, independente da série, então é o que eu vou fazer. E no final, esse tempo que eu investi do RTI, eu não gastei tempo, né? Na verdade, eu investi mesmo porque as crianças conseguiram avançar muito mais em todas as outras disciplinas.